O adversário não vai roubar a sua paz. Ouve isso pela fé logo no começo desta oração. O inimigo não vai conseguir tocar naquilo que Deus já colocou dentro de você. A sua paz é preciosa demais para ser entregue nas mãos de pessoas, circunstâncias ou problemas. Tem muita coisa na vida que é importante, mas poucas coisas são tão valiosas quanto a paz que vem de Deus. Quando você tem paz na saúde, até um tratamento difícil se torna mais leve. Quando você tem paz financeira, mesmo que ainda esteja organizando contas, o seu coração não vive escravizado pelo medo. Quando você tem paz na família, mesmo com diferenças, existe respeito, amor e diálogo. E quando você tem paz espiritual, você pode passar por lutas por fora, mas por dentro permanece firme, sabendo em quem tem crido. É exatamente essa paz que o inimigo tenta atacar. A Bíblia diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que tenhamos vida, e vida com abundância. O que o adversário tenta roubar não é só dinheiro, portas abertas ou oportunidades. O alvo principal dele é a sua paz. Ele sabe que quando alguém perde a paz, perde o foco, perde a sensibilidade espiritual, se torna impulsivo, ansioso, inquieto, começa a falar o que não deve, tomar decisões na emoção e abrir brechas na própria vida. Mas nesta manhã, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre você: o inimigo não vai roubar a paz que Cristo já te deu. Ele pode até tentar, mas não vai conseguir. A paz de Deus vai guardar o seu coração, a sua mente, a sua casa, a sua família, o seu dia de hoje. Antes de continuarmos, eu quero que você faça algo profético e simples. Aqui nos comentários, escreva o seu primeiro nome e logo depois a frase da manhã de hoje: a paz vem de Deus. Se quiser completar, escreva assim: a paz vem de Deus e vai permanecer na minha vida. Quando você escreve, você não está apenas digitando palavras, você está concordando com uma verdade espiritual. Você está dizendo para o céu, para a terra e para o inferno: a minha paz tem dono, e o dono é Cristo. Eu quero te cumprimentar nessa manhã com um bom dia na presença do Espírito Santo. Bom dia, minha família de oração. Bom dia, homens e mulheres que têm decidido começar o dia buscando a Deus. Juntos nós somos mais fortes. Juntos nós formamos um exército de pessoas que escolheram colocar Deus em primeiro lugar todas as manhãs. E eu creio que as nossas orações unidas têm muito poder diante de Deus. Você não está aqui por acaso. Você não clicou neste vídeo simplesmente porque apareceu na sua tela. Foi o próprio Espírito Santo que te trouxe até aqui, porque ele quer falar com você sobre paz. Talvez você esteja sorrindo por fora, mas por dentro carregando uma guerra. Talvez você esteja cumprindo suas responsabilidades, mas com a alma cansada, preocupada, sobrecarregada. Deus te trouxe aqui para restaurar a sua paz. A palavra que o Espírito Santo soprou no meu coração para esta manhã foi essa: paz. Uma palavra pequena, simples, mas com um peso espiritual gigante. Paz. 3 letras apenas, mas um valor incalculável. Tem gente que tem conforto, tem posição, tem dinheiro, mas não tem paz. E tem gente que ainda está organizando a vida financeira, ainda está orando por portas abertas, mas deita a cabeça no travesseiro e consegue dizer: eu estou em paz, porque sei que Deus está no controle. Se alguém chegasse até você hoje com uma mala de dinheiro e dissesse: eu te dou tudo isso, mas em troca você nunca mais terá paz, você aceitaria? Não aceitaria, porque no fundo você sabe: dinheiro sem paz vira tormento, relação sem paz vira prisão, casa sem paz vira cenário de guerra, trabalho sem paz vira peso, vida sem paz vira sobrevivência, não plenitude.
É por isso que hoje Deus está te chamando a valorizar a paz que vem dele. A verdadeira felicidade não é ausência de problemas, é presença de paz. Um casal em paz é um casal feliz, mesmo enfrentando desafios. Uma mãe ou um pai só descansa de verdade quando sabe que os filhos estão em paz. Um empresário encontra descanso quando sabe que, mesmo ainda organizando as contas, Deus está dando direção e abrindo caminhos. A paz é esse descanso interior que não depende do que está acontecendo lá fora, mas de quem habita aqui dentro. E sabe qual é a fonte dessa paz? Jesus respondeu isso em João 14, versículo 27. Ouve essa palavra como se o próprio Jesus estivesse falando diretamente com você nesta manhã. Ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Perceba duas coisas aqui. Primeiro, Jesus não está falando de qualquer paz, ele está falando da paz dele. Ele diz: a minha paz vos dou. Não é uma sensação humana, não é um pensamento positivo, não é uma técnica de respiração. É uma paz que vem dele, do céu, da presença de Deus. Segundo, ele deixa claro que a paz que ele dá é diferente da paz que o mundo oferece. O mundo oferece uma paz baseada em circunstâncias. É aquela paz que diz: eu só vou ficar bem quando tudo estiver resolvido. Eu só vou ter paz quando não tiver mais nenhum problema. Eu só vou ter paz quando todo mundo me entender, quando todo mundo me aceitar, quando eu tiver tanto dinheiro, quando chegar em tal lugar. Essa não é a paz de Cristo, é a paz do mundo. É frágil, limitada, temporária. A paz de Jesus é o contrário. Ela não depende de tudo estar perfeito. Ela entra justamente quando nada parece fazer sentido. Ela não espera o cenário mudar para se manifestar, ela entra antes no meio da tempestade, no meio do vale, no meio da guerra. É por isso que ele diz: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Né? Ou seja, o mundo pode estar balançando, mas o seu coração não precisa balançar junto. Talvez hoje a área que mais está tentando roubar a sua paz é a área sentimental. Você já entrou em relacionamentos achando agora vai, e de repente tudo desandou. Em vez de paz, você colheu ciúmes, desconfiança, brigas, palavras duras. Em vez de carinho, cobranças. Em vez de descanso, preocupação. Pode ser que você tenha chorado muito por alguém e hoje olha para trás e percebe: foi dolorido terminar, mas foi melhor terminar do que viver sem paz. E ainda assim, esse desejo de ser correspondido, de construir uma família, de ter ao seu lado alguém que ande em paz com você, continua aí dentro. Deus está te dizendo nesta manhã: eu não quero apenas te dar alguém, eu quero te dar paz. A minha vontade não é apenas que você tenha um relacionamento, mas que você tenha um relacionamento onde a paz governe, onde Cristo seja o centro, onde a presença dele seja o fundamento. A paz precisa estar em qualquer decisão que você tomar nessa área. Não se prenda a coisas que tiram aquilo que Deus está tentando construir dentro de você. Talvez a área que está tirando a sua paz sejam as finanças, muitas contas, pouca entrada, preocupações diárias, o coração fica acelerado quando o telefone toca, o sono vai embora quando você começa a pensar em datas, boletos, compromissos. A pessoa até ama a Deus, honra a Deus, mas na hora que deita, a mente não para. Em nome de Jesus, eu creio que esse tempo de desespero vai sendo substituído por um tempo de direção e paz. As contas serão organizadas, as portas certas vão se abrir, você vai aprender a administrar melhor, Deus vai te dar sabedoria, mas antes de tudo, Ele quer devolver paz ao seu coração. Talvez seja na saúde,
aquele exame que não saiu ainda, aquele diagnóstico que você recebeu, aquela dor que não passa, aquele tratamento cansativo. E junto com tudo isso vem pensamentos de medo, cenários que você cria na mente, noites mal dormidas, o corpo já está cansado e a alma mais ainda. Nesta manhã o Senhor está dizendo: eu sou Jeová Shalom, o Deus da paz, e também sou Jeová Rafa, o Deus que cura. Ele não está apenas interessado em tocar no seu corpo, ele quer acalmar o seu interior. Mesmo enquanto o processo acontece, ele quer te dar paz para atravessar o caminho. Talvez a guerra esteja dentro da sua própria casa, palavras duras, discussões, ambientes pesados, portas batendo, silêncio que fala mais do que gritos, pai contra filho, filho contra pai, marido contra esposa, irmãos que não se falam, gente que dorme na mesma casa, mas vive emocionalmente distante. Deus está te dizendo: eu posso restaurar ambientes, eu posso curar memórias, eu posso quebrar orgulho, eu posso limpar a casa espiritualmente e trazer paz onde hoje existe confusão. E acima de tudo, há uma paz que é ainda mais profunda, a paz espiritual. Quantas vezes por fora está tudo relativamente bem, mas por dentro a alma está inquieta, o espírito está distante, a fé enfraquecida, a mente pesada, a oração travada, a Bíblia fechada. É uma sensação de vazio mesmo, estando rodeado de gente. É uma tristeza que não tem nome, uma angústia que você não sabe explicar. Aí vem a culpa, o acusador, os pensamentos como: eu não oro o suficiente, Deus deve estar bravo comigo, eu já errei demais. E a paz vai sendo substituída por medo, por acusação. Mas a palavra diz que Jesus é o príncipe da paz. Ele não te chama para viver uma fé baseada em terror, mas numa relação baseada em amor, correção e graça. Quando ele te chama para perto, ele não vem com chicote, ele vem com perdão, com arrependimento sincero, com recomeço. Tem muita gente que pensa que Deus vai resolver a vida primeiro, para depois dar paz. Mas muitas vezes ele faz o inverso. Ele te dá paz primeiro, para que você tenha força e clareza para caminhar enquanto ele vai alinhando o restante. E é por isso que o adversário usa tantas estratégias para tentar roubar essa paz. Às vezes ele não vem direto com um grande problema, ele vem com pequenas coisas, uma palavra atravessada, um comentário maldoso, uma mensagem que você leu de forma errada, um mal entendido, alguém que você ama falando algo que te machuca. Se fosse um desconhecido, você nem ligaria tanto. Mas quando vem de alguém próximo, dói mais, pesa mais, balança mais. Talvez você já tenha vivido isso. Uma mãe ouvindo algo duro do próprio filho, um pai sendo desrespeitado, um cônjuge ouvindo palavras ofensivas dentro de casa, um amigo de trabalho zombando, alguém de confiança traindo, alguém da família julgando sem saber da história toda. Tudo isso nasce com um objetivo: mexer com a sua paz. Mas nesta manhã, o Senhor está abrindo os seus olhos espirituais para você não cair nessa armadilha. Você precisa entender que muitas vezes o adversário usa bocas, situações e momentos para provocar em você uma reação que roube sua paz. O plano dele é te tirar do lugar de descanso para te colocar no lugar da carne, da briga, da discussão, da vingança, da resposta na mesma altura. Só que hoje Deus está dizendo: não entre em toda guerra que te convidam. Não responda a toda provocação que aparece. Não deixe qualquer palavra decidir como será o seu dia. Quem define o clima do seu dia não é a tempestade que vem de fora, é a paz de Cristo que habita dentro de você. E para te ensinar isso, Jesus deu um exemplo muito claro. A Bíblia conta que, certa vez, ele estava com os discípulos em um barco
E de repente uma grande tempestade se levantou. O vento soprava forte, o mar agitava, a água entrava no barco. Os discípulos ficaram apavorados. Do lado de fora tudo era caos, mas onde estava Jesus? Dormindo no barco, descansando no meio da tempestade. Não porque ele não se importasse, mas porque ele sabia quem era, sabia quem estava no controle, sabia que nenhuma onda poderia afundar o barco em que ele estava. Os discípulos olharam para a tempestade e acharam que iam morrer. Jesus olhou para o Pai e sabia que já estava guardado. Os discípulos gritaram por desespero. Jesus se levantou e liberou uma palavra: acalma-te. O vento parou, o mar se aquietou e, mais importante do que isso, os corações foram alinhados. Jesus não acalmou apenas a natureza, ele acalmou a alma dos discípulos. E o que ele está nos ensinando com isso? Que muitas vezes a tempestade não é o problema principal. O maior problema é quando a tempestade que está do lado de fora começa a entrar aqui dentro. Quando o barulho lá fora vira barulho na mente, ou quando o vento lá fora vira desespero no coração, quando a chuva lá fora vira agonia na alma. Hoje Jesus quer te ensinar a fazer como ele. Em vez de deixar a tempestade dominar você, permitir que a paz de Deus domine a tempestade dentro de você. Por isso, nesta manhã, eu quero que você faça algumas declarações de fé junto comigo, aí onde você está. Se puder, fale em voz alta, com fé, com convicção, como quem está colocando uma verdade espiritual diante de Deus. Diga assim: ninguém vai tirar a minha paz. Repita de novo: ninguém vai tirar a minha paz, pela terceira vez, com autoridade. Ninguém vai tirar a minha paz. Agora complete, porque a minha paz foi Cristo que me deu. Declare também: a paz de Deus vai governar o meu coração. A paz de Deus vai governar a minha casa. A paz de Deus vai governar o meu dia de hoje. A paz de Deus vai guardar a minha mente contra todo pensamento de medo, preocupação e ansiedade. Enquanto você declara, Deus está realinhando algo dentro de você. Situações podem continuar desafiadoras? Podem, mas você não será mais o mesmo diante delas. Você não vai mais olhar apenas para o vento. Você vai lembrar quem está no barco com você. Você não vai mais entregar a sua paz na mão de pessoas. Você vai lembrar que a sua paz vem de Cristo. Você não vai mais medir o amor de Deus pelas circunstâncias, vai medir pelas promessas que ele já liberou sobre a sua vida. Hoje é um dia de decisão espiritual. Você não escolhe todas as coisas que acontecem com você, mas você pode escolher se vai ou não entregar a sua paz por causa delas. Você não controla todas as palavras que falam ao seu respeito, mas pode decidir se vai ou não deixar essas palavras morarem dentro de você. Você não consegue controlar todas as situações, mas pode escolher em quem você confia enquanto passa por elas. Daqui a pouco nós vamos orar pedindo exatamente isso, que o Senhor proteja a paz que Ele mesmo plantou no seu coração, que Ele guarde a sua mente, que Ele cubra a sua casa com um manto de paz espiritual, emocional e familiar, que Ele repreenda tudo o que tenta roubar o seu sossego e que hoje você viva este dia debaixo da paz que excede todo o entendimento. Neste exato momento, enquanto você está ouvindo esta oração e meditando nessa palavra, o Espírito Santo está visitando lugares dentro de você que talvez nem você mesmo sabia que estavam feridos. Deus está tocando em memórias, em situações, em traumas, em dias difíceis que ainda ecoam dentro do seu coração. E o que Ele está dizendo sobre tudo isso é: eu quero trocar esse peso pela minha paz.
Tem áreas da sua vida em que você se acostumou a viver sem paz. Talvez você até tenha dito frases como: é assim mesmo, sempre foi assim, nunca vai mudar, eu já me acostumei. Mas hoje o Senhor está te dizendo: você não nasceu para viver em tormenta, você nasceu para viver em paz. Você não foi chamado para carregar um coração angustiado o tempo todo. Você foi chamado para carregar a paz de Cristo dentro de você. A paz de Deus não é fuga da realidade. É força para encarar a realidade sem desmoronar. É isso que Deus está liberando hoje sobre a sua vida. Ele não está prometendo a ausência total de problemas. Ele está te dando uma promessa ainda maior. A de que Ele estará com você em cada detalhe, aquietando o seu interior, guiando seus passos, protegendo sua mente, fortalecendo sua fé. Talvez você esteja dizendo aí dentro de você: mas eu já perdi a paz tantas vezes, já perdi a cabeça, já respondi o que não devia, já falei o que não era para falar, já me desesperei, já chorei em silêncio, já me perguntei onde Deus estava. Deus conhece cada lágrima que você derramou, cada noite mal dormida, cada pensamento acelerado. E é exatamente por isso que Ele te trouxe nesta manhã, diante desta palavra, para te dizer: eu continuo sendo o Deus da paz e ainda dá tempo de recomeçar. Ouça isso pela fé. Ainda dá tempo de reorganizar a sua mente, ainda dá tempo de reorganizar a sua casa, ainda dá tempo de reorganizar a sua história, ainda dá tempo de viver dias de paz. Você não está atrasado para o plano de Deus. Você está exatamente no ponto em que Ele pode te alcançar, te alinhar, te restaurar e te levantar. A paz que Cristo te oferece hoje alcança também o seu futuro. Talvez você esteja com medo dos próximos dias, preocupado com o que vai acontecer, com as decisões que precisa tomar, com as portas que precisam se abrir. Às vezes o coração fica inquieto, não só pelo que já aconteceu, mas pelo que ainda nem aconteceu. É aquele medo antecipado, aquela angústia de: e se não der certo? E se eu fracassar? E se eu perder? E se eu ficar sozinho? E o Senhor te diz: não carregue hoje o peso de um amanhã que ainda nem chegou. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A paz de Deus não é apenas para te consolar pelo que passou, mas para te preparar para o que ainda virá. É a paz que te faz caminhar com passos firmes, mesmo sem enxergar todos os detalhes. É a paz que faz você dizer: eu não sei tudo, mas sei em quem tenho crido. Não tenho todas as respostas, mas tenho um Deus que nunca perdeu o controle de nada. Hoje, nesta manhã, Deus quer colocar um escudo de paz sobre a sua mente. Quantas vezes os pensamentos negativos vêm em ondas, um atrás do outro, criando cenários que te assustam, te paralisam, te fazem perder o foco. São pensamentos de medo, de rejeição, de incapacidade, de comparação, de fracasso. Em nome de Jesus, nós vamos declarar agora que esses pensamentos não terão mais autoridade sobre você. A paz de Deus vai guardar a sua mente como uma muralha espiritual. Essa paz vai alcançar também as suas emoções. Talvez você viva um ciclo de altos e baixos, dias de ânimo, seguidos de dias de desânimo, momentos de fé, seguidos de momentos de incredulidade, horas de esperança, seguidas de horas de angústia. Deus quer estabilizar o seu interior. Ele não quer que você seja guiado pelas ondas das emoções, mas pelo vento suave do Espírito Santo. E essa paz se estende à sua casa. Em nome de Jesus, nós vamos declarar paz sobre cada ambiente: sala, quarto, cozinha, portão, entrada e saída.
que toda a atmosfera pesada, toda a opressão, toda palavra dura, toda lembrança de brigas e discussões sejam substituídas pela presença de Deus, que a sua casa seja lugar de descanso e não de tormenta, que quem entrar aí sinta a diferença, sinta leveza, sinta paz, porque o Senhor habita nesse lugar. Eu quero também declarar paz sobre a sua história. Tem coisas que aconteceram no passado e que ainda hoje parecem gritar dentro de você. Erros, escolhas, situações, perdas, decepções. É como se uma parte sua tivesse ficado presa naquele dia, naquele episódio, naquela palavra que você ouviu. Hoje o Senhor está indo lá atrás, naquele ponto em que você perdeu a paz, para colocar a mão e dizer: eu entro também na sua memória. Eu entro também na sua história. Eu entro também naquele quarto escuro onde você chorou sozinho. E eu declaro paz sobre aquilo que te marcou. A paz de Cristo não apaga o que aconteceu, mas cura a forma como você carrega o que aconteceu. Aquilo que antes era ferida aberta, ele transforma em cicatriz curada. Aquilo que antes te paralisava, ele transforma em experiência. Aquilo que antes te envergonhava, ele transforma em testemunho. O que antes era motivo de desespero, ele transforma em motivo para você dizer: foi difícil, mas Deus me segurou pela mão e me deu paz. Agora, com tudo isso em mente, eu quero que você se prepare para orar. Se você puder, feche os seus olhos onde você está. Se não puder fechar, apenas se concentre em Deus. Esqueça um pouco o barulho ao redor, os compromissos do dia, as preocupações, e entre nesse momento de oração com o coração aberto. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, nesta manhã nós entramos na Tua presença, reconhecendo que o Senhor é a nossa paz. Não temos paz verdadeira longe de Ti. Não temos descanso verdadeiro longe da Tua presença. Por isso, nesta hora, nós colocamos diante do Senhor toda a agitação, toda a ansiedade, todo o medo, toda a angústia, todo o pensamento pesado, tudo aquilo que tenta roubar a paz dos teus filhos. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te apresento a vida desta pessoa que ora comigo agora. O Senhor conhece a mente dela, o coração, os conflitos internos, as aflições que ninguém vê, as batalhas que ela enfrenta em silêncio. O Senhor sabe, Pai, o que tenta tirar a paz do teu filho, da tua filha. Pode ser um problema na família, uma dívida, um diagnóstico médico, um relacionamento conturbado, um trabalho pesado, uma palavra que feriu, uma injustiça, uma lembrança que não sai da mente, um medo do futuro. O Senhor sabe de tudo. E eu te peço agora, Espírito Santo, entra nesses lugares. Vai onde nenhuma mão humana pode alcançar. Entra na alma, entra nas emoções, entra na mente, entra na história, entra na casa, entra na família, entra nas áreas mais sensíveis. Onde havia tormenta, sopra paz. Onde havia confusão, libera direção. Onde havia medo, derrama confiança. Onde havia peso, derrama descanso. Senhor, nós tomamos posse da palavra de João 14, 27. O Senhor disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então agora, em nome de Jesus, nós declaramos que essa paz de Cristo entra e governa o coração desta pessoa. Que o coração dela não fique mais turbado, não fique mais tomado por pânico, por preocupação, por desespero. Que ainda que as circunstâncias não mudem de uma hora para outra, a atmosfera interior já comece a mudar agora. Pai, eu oro pela paz na vida sentimental, onde houve traições, frustrações, términos dolorosos, expectativas quebradas, entra com cura. Onde há solidão, medo de não ser amado, medo de não ser correspondido, medo de não ser suficiente, entra com amor, com identidade e com paz.
que esta pessoa não entregue a sua paz para ninguém, que ela não negocia a sua paz para sustentar algo que não vem do Senhor. Que o Senhor prepare alianças saudáveis, relacionamentos abençoados, conexões cheias de paz. Eu oro pela paz nas finanças. Meu Deus, tu sabes o peso que é olhar para contas, para boletos, para obrigações, para dívidas. Tu sabes o quanto isso tem tirado o sono de muitos que estão aqui orando. Eu te peço, abre portas, traz oportunidades, dá ideias, derrama estratégia, mas acima de tudo devolve a paz. Que esta pessoa consiga organizar a vida financeira com clareza, sem desespero, crendo que o Senhor é Jeová Jiré, o Deus da provisão. Que ela não viva mais escrava do medo, mas confiante na tua fidelidade. Eu oro pela paz na saúde, onde há dores, enfermidades, diagnósticos, exames, tratamentos, medicamentos, internações. O Senhor conhece cada detalhe. Meu Pai, em nome de Jesus, passa com bálsamo agora, toca no corpo físico, mas toca também na mente, nas emoções, que a pessoa que está enferma não seja dominada pelo pavor, mas pela paz, que ela sinta que, mesmo no leito, o Senhor está presente, que ela sinta que não está sozinha, opera a cura, restaurando órgãos, células, sistemas, ossos, sangue, nervos, mas enquanto o milagre acontece, guarda a mente com paz. Eu oro pela paz na família. Entra nos lares, Senhor, onde existe briga, orgulho, gritos, silêncio pesado, falta de perdão, mágoas acumuladas, entra com reconciliação. Onde filhos estão distantes dos pais, pais distantes dos filhos, casamentos desgastados, conversas interrompidas, alinha novamente. Que cada casa representada nessa oração seja visitada pela tua paz. Que a mesa volte a ser lugar de conversa e não de tensão. Que o lar volte a ser abrigo e não ambiente de guerra. Eu oro acima de tudo pela paz espiritual. Há pessoas aqui que não têm mais prazer em orar, que se sentem cansadas espiritualmente, acusadas, distantes, frias na fé. Espírito Santo, reacende a chama. Que esta pessoa volte a sentir alegria ao falar contigo, alegria ao meditar na tua palavra, alegria em te adorar. Que ela entenda que não precisa ser perfeita para se aproximar de ti, porque é na tua presença que o Senhor vai alinhando, limpando, restaurando, que toda voz de acusação, toda seta de culpa, toda mentira do inimigo caia por terra agora, em nome de Jesus. Senhor, nós colocamos este dia nas tuas mãos, desde o momento em que essa pessoa se levantar até a hora de deitar novamente, que ela caminhe debaixo de paz, que tudo o que for feito hoje seja guiado pela tua paz. Que diante das decisões o Senhor confirme com paz. Que diante das dificuldades o Senhor sustente com paz. Que diante das notícias o Senhor guarde com paz. Que este dia seja marcado não pela aflição, mas por um descanso interior que vem de ti. Com fé no nosso coração, nós queremos orar juntos como Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meu Deus, em nome de Jesus, eu selo esta oração sobre a vida desta pessoa. Que a paz que ela sentiu neste momento não seja apenas algo passageiro, mas seja um sinal de que o Senhor está fazendo algo profundo e duradouro dentro dela. Que a paz de Cristo governe a mente, o coração, a casa, o dia, os pensamentos, as palavras e as atitudes. Que tudo aquilo que foi levantado contra a paz dela seja neutralizado
pelo poder do nome de Jesus. Eu profetizo que a partir de hoje ela vai olhar para muitas situações com outros olhos. Onde antes ela só via desespero, ela vai enxergar a oportunidade de confiar. Onde antes ela só via tempestade, ela vai lembrar quem está no barco. Onde antes ela só via caos, ela vai lembrar da palavra: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu declaro paz sobre a sua vida. Paz na mente, paz no coração, paz na casa, paz no caminho, paz nas decisões, paz no hoje e paz quanto ao amanhã. Em nome de Jesus, amém. Se esta oração falou com você, assim que terminar, escreva nos comentários: a paz que Cristo me deu, ninguém vai tirar. E se puder, compartilhe esta oração com alguém que você sabe que está inquieto, ansioso, sem paz. Talvez um simples envio seu seja a resposta que essa pessoa estava pedindo a Deus. Que o Senhor te cubra com paz neste dia. Que Ele guarde a sua entrada e a sua saída. Que Ele proteja a sua mente, o seu coração e a sua família. Tenha um bom dia debaixo da paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre.